Fala pessoal, eu sou Felipe Mota e estou na mesa com Felipe Santos. A oitava rodada do Campeonato Brasileiro acabou agora e é a hora de analisar tudo o que aconteceu no Brasileirão. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora falar de futebol. Felipe, a gente tem muitas coisas para falar nessa rodada, né? Os gols, né, de porcentagem que a gente sempre estava falando nos outros programas. Teve uma rodada com 20 gols no campeonato, que é o momento, nessa rodada, que é um número parecido com as últimas duas. Mas é um número mais baixo, né? Sim. Se a gente tem, primeiro a gente está analisando 10 jogos, Isso. A gente teve 20 gols nessa rodada, então a gente teve exatamente uma média de 2 gols por partida. Exato. A gente teve em pelo menos 6 partidas que um dos times pelo menos ficou com 0 no placar, e a gente teve o segundo 0x0 do campeonato, que foi um jogo horroroso entre Cruzeiro e Santos. Mas em muitos, tivemos 2x0, 1x0, foram jogos de placares menores. Então, assim, 2x0 a gente tem 2 gols, 1x0 menos ainda. Então a gente tem uma rodada mais pobrinha com relação a isso. Vale sempre a gente destacar também que é uma rodada pré-parada da Copa do Mundo. Sim. 34 jogadores foram convocados para as suas respectivas seleções nessa parada FIFA. Então muitos clubes vão perder jogadores para a data FIFA. Isso pode influenciar de alguma forma? Talvez sim. Mas de fato foi a rodada com o menor número de gols. A gente está com uma média de 2 gols por partida. E também é importante, né? Tem vários jogadores convocados, assim, que você tinha falado. Teria um tempo para esses treinadores treinarem os times. E essa data FIFA atrapalhou um pouco. Mas eu acho que tem jogadores acho que sim. Assim, você pega, o Flamengo, que é o time que sai de mais jogadores. Ele perde muitos jogadores, então dificulta alguma coisa. Você vai ter lá lateral direito, você vai ter zagueiro, você vai ter gente para que ele possa treinar. Então, assim, o Léo Pereira foi convocado, o Danilo foi convocado, que é uma zaga titular e reserva. Mas você tem o Vitão e o Ortiz que podem treinar ali e fazer alguma coisa. E o João Vitor vai ser o segundo reserva, talvez. Provavelmente, ele está chegando aí da Libertadores, que o Flamengo perdeu no final de semana. Perdeu nos pênaltis para o time chileno. O Palmeiras ganhou nos pênaltis no terceiro lugar. Então a gente teve lá o time do Chile em primeiro, o Flamengo em segundo, o Palmeiras em terceiro, na Libertadores Sub-20. Também a vitória de mandante, como você falou, são seis mandantes ganharam as suas partidas e teve 2 empates. Um dos empates a gente já citou e o outro é Corinthians e Flamengo, que foi 1-1, com várias polêmicas de arbitragem também. Que acho que um jogo meio significativo, meio interessante com alguma coisa. Teve uma expulsão, que na minha opinião não era necessária. Também não era. E que depois dessa expulsão o juiz fez uma série de bobagens. Sim. Por conta dessa expulsão, ou seja, ele bancou, o VAR chamou ele para falar, opa, tu tá errado. Tá errado, Vem aqui olhar. E aí o juiz bancou a ideia, assim, teve lá vontade. Disso com você vontade. Depois. Ele falou, bancou a ideia. Só que depois que ele bancou a ideia, a arbitragem dele mudou. Sim. Se ele tivesse de fato bancado a ideia, talvez fosse mais tranquilo para ele continuar apitando. Sim. O jogo teve um até a expulsão e outro depois. Na minha opinião, não era caso para expulsão. Ponto. Mas é que ele expulsou, que ficasse tranquilo a partida toda. Mas você acha que o VAR tinha que entrar nesse caso? Sim, porque... Também. Eu acho que foi injusto. Como disse o Danilo no final do jogo, tal, na entrevista da Zona Mista, cara, ele quis brigar com a imagem, né? Teve um lance, também mudando um pouco de assunto. Eu vi o Real Madrid e a Atlético de Madrid do Campeonato Espanhol. Também teve uma falta que o Valverde fez na cara do juiz, que ele deu uma pernada no cara, e aí o juiz deu vermelho, sim, e aí o VAR não se meteu, que é diferente do Brasil que se mete. E aí os caras da Espanha estão falando, eu acho que não era para expulsão, mas o VAR... Aí comparou com o VAR do Brasil, mas o VAR daqui é muito intervencionista, lá não é. Então eu achei correto o VAR não chamar, mas eu não concordava com o cartão. Nesse caso especificamente, acho que é para corrigir. Assim, todo mundo viu que ele estava brigando com a imagem, mas ele mesmo assim não quis aceitar a ideia do VAR. Então ele que assume as consequências dele. E o pênalti, o que você achou? Eu achei pênalti. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo. Se ele foi tão rigoroso para expulsar o cara do Flamengo, tinha que dar o pênalti. Sim. Mas também é interpretativo. A expulsão, por exemplo, poderia ter dado não. Eu não daria. Eu também não daria. Mas, se ele deu a expulsão, você tem um rigor muito grande, dá o pênalti. Tinha que dar o pênalti. Tem que marcar tudo. Sim. Não pode, esse aqui eu vou marcar, esse aqui eu não vou marcar. Como eu falei pra você. Não fez sentido nenhum. Ele bancou a expulsão do jogador do Flamengo. Tem que bancar todo mundo, jogo normal depois. Ele bancou e depois quis fazer compensação. Putz, fiz merda. Deixa eu corrigir aqui alguma coisa. E esses juízes normalmente só fazem isso, né? Sim, compensação. Eles compensam muito. Mas também tem um erro da arbitragem também em alguns casos, que, tipo assim, os caras fingem que apanham e eu não tem uma regra que o juiz agora pode dar cartão. Talvez, eu acho que deveria talvez ter. A grande dificuldade é essa. Então eu acho que uma das coisas que o VAR pode entrar é essa. Assim, simulação, o cara tomou um tapa no ombro, bota a mão na cara. Ganha amarelo. Sim, ele tá ganhando o juiz. Conforme for cada vez mais exposto, isso vai se resolver, né? Isso vai diminuir um pouco. É isso.
também tem como. E derrota de mandante teve dois, né? O São Paulo, que jogou contra o Palmeiras e perdeu em casa de 1-0. E o Bragantino perdeu do Botafogo de virada por 2-1. Que eu acho. E aí, tem um dado também que eu vou falar agora antes, porque eu já toquei do São Paulo. Tem 12 jogos de vencibilidade entre Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras está ganhando direto do São Paulo. Ah, legal. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo do Botafogo recentemente também viu, o Palmeiras tem um trabalho mais longevo nesse momento, mais sólido nesse momento do que está o trabalho do São Paulo. Claramente. São Paulo teve uma hegemonia no início dos anos 2000 e agora o Palmeiras está muito tempo na frente. Assim, isso vai ser cada vez mais normal. Não tem muito problema com relação a isso. Não. E eu acho que a gente pode falar também, você quer falar de G4, alguma coisa antes? Ou... Acho que tem que falar sobre o time carioca. Então vamos falar. Fato, eu não sei como é que está na sua pauta, Sim. mas o fato significativo é Vasco da Gama de Renato. Tá na minha pauta. Acho que o Renato tem uma política, ele fez isso no Grêmio com o Cebolinha, Sim. no Flamengo com o Michael, me parece que tá fazendo isso agora com o Vasco, que é ele escolhe um cara para ser peça central do time dele. Então o cara do Vasco hoje chama-se Cuiabano. Cuiabano, é o ponto. Que ele adora, né? Jogando no Grêmio com ele. Então, jogava no Grêmio, então, mas a ideia dele é que ele seja de fato um jogador diferente. Sim. Então enquanto esse cara estiver jogando, o Vasco tende a resolver uma série de coisas, tende a melhorar alguma coisa. Mas no Flamengo, por exemplo, quando saiu o Michael, o Renato teve que ser mandado embora. O trabalho está todo voltado quase por esse cara. E é bizarro. Talvez meio peladeiro, talvez mais empírico, mas estava voltado para esse cara. Né? Mas sendo o Michael também é meio esquisito, meio né? complexo, o que está acontecendo, né? Porque o Michael, eu sei que o Renato teve muitos problemas de lesão naquele time também. Sim. Mas o Michael, ser o time em torno do Michael é meio estranho. Ele fez uma mudança interessante também. O David é centroavante agora dos caras. Sim. E o Brenner e o Spinelli, que foram contratados para ser os 9, são bancos. O Spinelli é bem limitado, né? Ele é um pouquinho melhor. Faz um golzinho. Mas o Brenner chegou agora, pode ser que é uma questão de ritmo, de se ajustar. E quer falar mais o que você pode falar? O que você quer falar mais dos times cariocas? O único time que a gente não falou foi o Fluminense. Né? Ganhou de novo. O Fluminense nessa gangorra de ganha e perde, perdeu pro Vasco, ganha de 1-0 do Atlético. São placares mais simplesinhos. Sim. Mas tá tudo certo, acho que caminhando para alguma coisa. E o Fluminense jogou, que pelas conversas, assim, o Fluminense, eu vi também um pouco, o Fluminense jogou, não jogou tão bem dessa vez, e teve a estreia do Castilho, que é o centroavante, do Lanús. E aí ele fez gol, e aí ele começou a começar e fez gol. Sim. Eu acho que ele é muito melhor do que em relação ao JK. A JK entrega coisas diferentes, é mais jovem, então não sei o quê. Agora, como 9... É o Castilho. O Castilho, eu acho que ele é mais completo como centroavante. Sim, e ele pareceu bom no Flamengo, assim. Contra o Flamengo. Parecia que tinha um potencial bom. Sim, assim. sim. Acho que sim. Também eu acho que pode falar da demissão. Tem o assunto da demissão também do Anselmo, né? Do Botafogo, que acho que a gente não falou também. Sim. Acho que a gente vai falar o seguinte, se essa moda pega, vai ser complexa, né? Sim. Ou seja, o time ganha e demite o treinador. O Felipe Luiz ganhou de 8-0 e foi demitido. E o Anselmo tava mal, mas ganhou do Red Bull. Ganhou, foi demitido. É uma coisa meio louca. E o Crespo era líder e foi demitido. Louco. Então, assim, acho que essas coisas poderiam estar melhor estruturadas. Sim. Mas eu acho que é um caminho aí que está claro no campeonato, que não está focado só em resultado, está focado em performance, desempenho. Sim. E de fato o Botafogo não estava performando. Não tá. Mas aí, tipo assim, o John Tete não tem dinheiro para contratar jogador, que a gente sempre falava. Vai pagar 4 milhões de multa. E o cara pode trabalhar por ele pode ficar sem trabalhar 2 anos que ele ganha o dinheiro pra cacete. Então, tipo assim, pra ele não faz diferença nenhuma se ele arrumar um emprego ou não. Sim, mas ele é jovem, ele vai querer. Vai querer. Eu acho que meio que pra gente chegar no final, assim, que eu acho que é um ponto negativo também que a gente tem que falar do Radar, é o Cruzeiro novamente. O Cruzeiro empatou e mas o Cruzeiro, por exemplo, eu não sei se já anunciaram já o Arthur Jorge. Já anunciaram. Então o Arthur Jorge está anunciado. Isso. Acabou agora o jogo no domingo, tem 10 dias para se preparar. Sim. Pode ser que consiga desenvolver alguma coisa e tudo mais. O melhor momento que teria para ele assumir é esse. É a data FIFA. Fugiu do final de semana, veio pro meio de semana, veio para segunda-feira, deve ser anunciado hoje ou amanhã, e vai botar todo mundo para treinar e tentar botar os times, ou o time, numa posição mais confortável para ele. Eu acho que ninguém do Cruzeiro foi convocado. Só o Kaique Bruno agora, porque o Alexandre foi cortado do Flamengo. Não sei, não vi se Não, o Kaique Bruno foi convocado ontem de madrugada, assim que eu vi, e foi pro lugar do Alexandre machucou, então ele vai ter só um jogador de fora, o resto vai estar com ele, e tem o anúncio do Arthur Jorge que a gente falou. Um outro dado, eu acho que a gente pode falar de um clássico que aconteceu, que não é muito, que é o Furacão e o Curitiba. O Curitiba venceu o Mirassol, dentro da casa do Mirassol, e perdeu o clássico pro Furacão. Eu acho que nesse caso específico a gente pode botar nossa boca de caçapa, né? Que a gente, no último vídeo, a gente elogiou 2 times, basicamente. Sim.
o Curitiba, que perdeu um clássico, Furacão, e outro time que a gente também elogiou foi o Bahia. Bahia pode ser a terceira força. Foi pra Belém do Pará e tomou de 4. De virada ainda, hein? 4 gols de virada, quer dizer. Bahia, qual Bahia que vai jogar? Isso aí. Rogério Ceni no final escafunchando ele na entrevista. Acho que não. Não tinha necessidade, acho, de fazer Acho aquilo. que não. Mas Bahia perdeu de 4. Assim. Quem vai ser a terceira força? A gente sabe que em algum momento o campeonato vai se separar entre Flamengo e Palmeiras? Sabemos. Mas quem vai assumir, quem vai ganhar como falam alguns hoje da imprensa, assim, quem vai ganhar o troféu Atlético de Madrid? Porque o Campeonato Espanhol decidiu por Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid é o terceiro colocado, que é o UP. Quem vai assumir o troféu eu posso dar minha Atlético opinião? de Madrid? Posso dar minha opinião? Já falei isso, que eu acho que o time tá jogando bem, mas a gente tem que ver ainda. Que é o Fluminense do Zubeldia. São os dois times. O Zubeldia, que tá com um bom trabalho e ganha em casa, e o Bahia do Rogério Ceni, que tá mais tempo. Eu acho que essa é a discussão da terceira força. Tem que andar um pouquinho mais pra gente ter essa certeza, né? Sim. E eu acho que também o Bahia, na hora H, ele sempre não consegue. Então, acho que esse é o problema. Eu acho que a gente já falou, acho que encerrou. Esse foi o nosso pós-rodada do Brasileirão. Deixa o like, comenta e fala o que você achou dos jogos e veja os vídeos das próximas rodadas. Se inscreva no canal, ative o sininho e a gente volta no próximo programa. Valeu, até a próxima, galera. Pessoal. Valeu.